Sr. Secretário de Estado, com toda a consideração que tenho por si, sabe que tenho, e também sabe que eu sei que conhece bem as nossas comunidades nos Estados Unidos, mas deixe-me manifestar-lhe o meu profundo desapontamento por não nos trazer aqui rigorosamente nada. E não obstante o Sr. Secretário de Estado dizer que dá essas indicações aos postos consulares, eu posso lhe dizer que também tive contactos nos últimos dias com os postos consulares, até ontem, e que não havia nenhuma indicação que tivesse chegado aos funcionários. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu gostava de saber que tipo de orientações é que foram dadas aos postos consulares. A verdade é que o Sr. Secretário de Estado, afinal, confirma, na realidade, que a estratégia do Governo é fazer-se de morto. Mas eu acho que essa talvez não seja a melhor estratégia. Olhe, há um relatório do Senado, do norte-americano, que refere que existem 4.117 portugueses que estão em excesso de estadia para além dos 90 dias legais, em overstay. E, portanto, não somos nós que estamos a dar o alarme, os dados estão aqui todos. E não aceito também que o Governo venha aqui dizer à Assembleia da República que os deputados que estão preocupados com uma situação que inquieta e que mantém os portugueses em pânico, que diga que nós somos irresponsáveis por estar a levantar o assunto. Não é disso que se trata. Trata-se de saber, efetivamente, aquilo que o Governo tem estado a fazer para dar apoio aos portugueses que lá estão. Até porque isto era fundamental, além daqueles aspectos que eu há pouco referi, para que não proliferassem, como sempre acontece nestas alturas, e como nos dizem que já está a acontecer, que venham outras pessoas, advogados e solicitadores e curiosos, aproveitar-se da situação de ansiedade e de pânico em que a comunidade se encontra para procurarem, dizerem que lhes resolvem o assunto, regularizam a situação, etc. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, não venha com esse tipo de chavões, porque não é o tipo de chavões que pode assentar numa circunstância como esta. E o Sr. Secretário de Estado sabe tão bem como eu. Nós não estamos a inventar nada. As notícias são frequentes, são permanentes na televisão portuguesa, na imprensa norte-americana dirigida aos portugueses e, portanto, pode acontecer a qualquer momento. E depois, repare uma coisa, Sr. Secretário de Estado. O facto de até ao momento não ter havido deportações não significa que elas não venham a acontecer. E a única coisa que nós pedimos é que haja apoio para a comunidade, da mesma maneira que houve para a comunidade no Reino Unido quando se tratou da questão do Brexit. É só isso. A situação mudou completamente. Nunca tinha havido um presidente norte-americano que tivesse falado em deportações em massa. E é verdade que agora a demonstração de força foi essencialmente relativamente aos latino-americanos. Mas quando o ICE começar a fazer as suas incursões pelas empresas, quem estiver indocumentado vai. Não me parece que eles vão fazer assim uma seleção, uns que são latino-americanos vão ser deportados, vão para Guantánamo ou não sei para onde, e os outros que são europeus, ou lá o que seja, esses estão ao abrigo desse tipo de situação. Não é assim. Não é assim, Sr. Secretário de Estado. E depois, repare, era também muito importante que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu relativamente às suas idas aos Estados Unidos. É verdade, o Sr. Secretário de Estado viaja muitas vezes, antes da tomada de posse, Donald Trump foi lá levar algumas medalhas, certamente bem merecidas para as pessoas que as receberam, mas aqui a questão essencial é, entretanto, quando o presidente norte-americano tomou posse, ele começou a cumprir aquilo que tinha prometido e fez muitas deportações. E não me parece também correto insinuar que, no tempo da administração democrata havia muito mais deportações do que há agora, que eles são republicanos. Isso não se trata de uma questão de natureza partidária, Sr. Secretário de Estado. Não leva as coisas nesse sentido, porque nós não temos nada a ver com essa questão de serem democratas ou republicanos. Temos a ver com a situação concreta da comunidade portuguesa, seja democrata ou sejam republicanos. A situação mudou completamente e eu acho que o Sr. Secretário de Estado tem que levar isso em consideração. E depois, é assim, Sr. Secretário de Estado, eu acho que perante, e o Sr. Secretário também viu isso, certamente na televisão, essas notícias frequentes de sítios
de comércios de portugueses que ficaram desertos, pessoas tinham medo de sair à rua e que, precisamente porque as pessoas tinham medo de ser apanhadas. Portanto, isto significa que há muitas pessoas nesta situação. E, portanto, nós não estamos a inventar nada. Nós não estamos a levantar uma lebre, nós não estamos a tornar claro aquilo que estava escondido. Não é nada disso. A situação é óbvia para todos. E, como lhe disse, tenho aqui estes 2 documentos, Sr. Secretário de Estado, que são a prova de que as autoridades norte-americanas sabem, pelo menos relativamente a estes que estão identificados, quantos são. E o facto de serem 4.117 que estão em overstay e os 360 que vão ser documentados, que vão ser deportados, já identificados para deportação, isso só deveria levantar uma enorme preocupação da parte do Governo. E, mais uma vez, digo, e o Sr. Secretário de Estado não se referiu a isto, aqui a questão não é de estar, aliás, só tem havido referências aos Açores. E como dissemos, há também, e como toda a gente sabe, isso depende dos Estados, e aquilo que nós aqui também tínhamos a expectativa era que o Sr. Secretário de Estado nos viesse dar uma estimativa, uma perspectiva nos diferentes Estados onde há portugueses nesta situação, qual é o perfil dessas pessoas e, sobretudo, mais uma vez, que o apoio não fosse quando eles chegassem a Portugal, mas quando ainda estão lá, porque como há autoridades governamentais açorianas, por exemplo, que o Governo Regional dos Açores parece estar preparado e também eles têm confirmado que tem havido portugueses que têm vindo para Portugal porque não querem passar por essa situação. E há, nestas circunstâncias, famílias que têm crianças e que precisam de se matricular. E então, nós vamos esperar que eles cheguem a Portugal para depois resolver também os seus problemas de inscrição nas escolas? Ou não seria melhor dar-lhes lá um apoio? E todo o apoio que eles necessitam de natureza jurídica, para saber, há muitos que estão a desfazer dos seus bens. E isto não suscita uma preocupação da parte do Governo? Eu não posso acreditar nisso. Peço desculpas, Sr. Secretário de Estado. Não posso acreditar nisso. A estratégia do fazer-se de morto não parece que seja a melhor das estratégias, porque no momento em que Donald Trump quiser, ele faz raids em relação aos portugueses, como faz aos espanhóis, como faz aos gregos e aos italianos e aos angolanos e aos brasileiros, com quem ele quiser. Então eles até quiseram anexar, até lançaram essa ideia peregrina de anexar o Canadá, fazendo com que fosse a 51ª, o primeiro Estado dos Estados Unidos. Sr. Secretário de Estado, são estas as questões que nos interessam. E aquilo que nós pedimos, mais do que estar aqui, não é um ato de irresponsabilidade. Não nos diga isso. É um ato da maior responsabilidade. E aquilo que nós queremos da parte do Governo é que faça aquilo que tem que fazer, que é dar orientações aos postos consulares para apoiar a comunidade portuguesa que está muito angustiada e que abandone essa estratégia do fingir-se de morto, porque eu acho que isso não é a melhor estratégia, porque isso só faz os portugueses nos Estados Unidos sentirem-se mais abandonados.